O objetivo desta série não é estudar o milagre em si, o milagre fica em segundo plano, mas o objetivo da série é aprendermos as lições que Jesus tinha para nos ensinar através dos milagres. Quando nós estudamos sobre esse enfoque, você vai perceber quanta coisa está acontecendo em torno do milagre, que são lições para a nossa vida, para toda a eternidade. Essa noite não vai ser diferente. Quantas lições deste episódio que por muitos, ou quem sabe pela maioria do povo cristão e dos escritores, este milagre dessa noite é considerado o maior milagre que Jesus realizou nesta terra. Eu já disse em outra oportunidade, e vou dizer que, na minha opinião, o maior milagre de Jesus é a conversão do coração humano, porque isso não depende só dele, isso depende de mim. Ao passo que os outros milagres que ele realizou são milagres que dependem do poder dele. Mas sob o enfoque humano, este desta noite é o maior milagre que ele realizou. Está relatado no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos estudar juntos este Evangelho. Quem não trouxe a Bíblia para acompanhar, basta erguer a mão. Temos Bíblias aqui à frente, e a Bíblia chegará até o seu lugar. Então, João 11, vamos ver aqui. Vamos começar a ler do verso 1 ao 3, e diz assim: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Para aqui. Interessante algumas coisas aqui, porque quando você vai ler alguma coisa sobre essa família, você descobre que, na verdade, tratava-se de uma família muito querida e muito próxima para Jesus. Em muitas oportunidades, Jesus pernoitava na casa desta família. O que você acha? Tinham intimidade? Eram amigos? Jesus muitas vezes dormiu na casa de Lázaro. Então eu fico imaginando as conversas à noite, as conversas ao jantar. Jesus provavelmente contava e dizia para aquela família coisas que ele provavelmente não poderia dizer em público, porque em público ele falava por parábolas, porque ele era perseguido, não podia dizer as coisas claramente, porque ele era perseguido, estava prestes a ser morto. Então muita coisa ele pregava por parábolas, para que ele pudesse continuar passando a mensagem, porque a ideia é que os sinceros entendessem e aqueles que o perseguiam não compreendessem a mensagem. Mas eu imagino, e tenho certeza, que com Lázaro era diferente. Jesus não falava por parábolas, ele falava abertamente. Imagine quanta mensagem Lázaro e sua família, as irmãs, receberam de Jesus de maneira direta, clara. Quanta explicação, quanto estudo bíblico que Jesus deu para essa família. Fraco esse estudo bíblico, não? Você gostaria de ter um estudo bíblico com Jesus Cristo? Será que ele tinha alguma dúvida sobre a doutrina? Imagine, é dessa família que nós estamos falando. É por isso que a Bíblia começa a dizer que quando Lázaro estava enfermo, e naquele tempo, quando estava enfermo, era enfermo para morrer mesmo, às vezes já estava até inconsciente, enfermidade grave. Jesus estava muito distante dali. O que as irmãs fizeram? Mandaram um recado para Jesus, e como é que veio o recado? Final do verso 3. Olha só, o verso diz assim: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. O que eu aprendo deste verso aqui? O que eu tiro para a minha vida? O que você tira para a sua? Uma pessoa que Jesus ama, fica doente? Sim ou não? Percebe? Nós somos amados por Deus, e isso não quer dizer que nós não passemos e não enfrentemos dificuldades. Todos nós temos problemas, e vamos enfrentar dificuldades. O fato de sermos amados por Deus, nesta vida aqui, não quer dizer necessariamente que estaremos livres de todas as enfermidades. Não quer dizer isso. Quer dizer que, Jesus falou uma outra coisa, que ao passarmos pelas aflições, qual é a diferença de ser amado por Deus? Ele estará conosco. Uma coisa é enfrentar uma doença sem Jesus, e outra coisa é enfrentar um problema com Ele. Faz diferença? Ele está comigo?
É isso aqui, ó. Então, daqui a gente aprende que aquele que ama a Deus, que é sincero, que é justo, não está livre de enfrentar enfermidades. Mas eu afirmo a você que ser um discípulo de Cristo, que ser um seguidor, vai impedir sim que eu enfrente muitas enfermidades. Não todas, mas muitas. Principalmente aquelas decorrentes do pecado. Aquelas decorrentes da desobediência, de questões de saúde. Então, por exemplo, se eu não fumo, muito provavelmente eu não terei câncer de pulmão. Mas se eu fumo, provavelmente eu terei câncer de pulmão, mesmo que eu me converta. Entendem o que eu estou dizendo? Quer dizer, há enfermidade que nós podemos evitar por sermos obedientes a Deus. Há coisas na nossa vida, há problemas, tragédias que nós podemos evitar pela nossa fidelidade. Há proteção, sim, debaixo do guarda-chuva de Deus. Mas a Bíblia não diz que estaremos isentos de problemas, não. Podemos enfrentar alguns. Está aqui, talvez, o melhor amigo de Jesus, ou um dos seus melhores amigos à beira da morte. E chega o recado para Jesus. Por que elas mandaram o recado, hein? Por que elas mandaram o recado para Jesus? Elas conheciam Jesus, confiavam nele, sabiam do seu poder. Isso aqui é quase que uma oração de desespero, né? Senhor, nós confiamos no Senhor. A situação está tão grave que só o Senhor vindo aqui é que pode resolver. Desespero do ser humano, e agiram corretamente, porque no momento de aflição, eles buscaram a Jesus. Correto, certíssimo. Agora vamos analisar o comportamento de Jesus aqui nesse episódio, para ver o que a gente aprende. Verso 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O ser humano tem a maior dificuldade de entender isso aqui, porque o ser humano raciocina e pensa assim: peraí, como é que uma enfermidade pode servir para a glória de Deus? Uma doença pode servir para a glória de Deus? Um desemprego pode servir para a glória de Deus? Uma tragédia pode servir para a glória de Deus? Resposta bíblica: sim. Foi Cristo quem disse. Muitas vezes Deus permite problemas na nossa vida e Ele será glorificado através deste problema. E eu preciso entender isso. E na quarta-feira passada nós dissemos aqui, muitas vezes quando estamos enfrentando um problema, nós fazemos a pergunta errada. Está lembrado? Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa doença agora? Por que esse problema? Por que meu filho nas drogas? Por que minha filha na prostituição? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes, se nós trocarmos a pergunta, nós vamos encontrar a resposta. Não é por quê, é para quê. Senhor, para que eu estou passando por esse problema? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Por que o Senhor está permitindo? Aí nós vamos encontrar a resposta. Há um objetivo, às vezes, por questões que nós temos que enfrentar. E aqui, Jesus olha, chega a notícia de que o melhor amigo está à morte, e ele diz: esta enfermidade não será para a morte, mas para que Deus seja por ela glorificado. Será que eu, quando estou enfrentando um problema, consigo me lembrar desse verso e consigo pensar assim? Para que eu estou passando por isso? Será que eu posso glorificar a Deus através deste problema? Dessa situação? Olha, quanta lição para nós. Será que alguém que está aqui sentado esta noite está enfrentando algum problema grave, sério, um momento difícil da vida, seja em que área for, financeira, espiritual, na área da saúde, seja qual for? Será que alguém está aqui, veio essa noite desesperado em busca de Jesus e sai daqui sabendo que, de repente, o que você está passando pode servir para que Deus seja glorificado? Mas como assim, Mauro? Vamos seguir. Vamos seguir. Verso 5. Olha como a Bíblia vai insistir. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Não é falta de amor que está causando esse problema. Jesus amava os três, amava aquela família. Está sendo difícil para o coração dele ver o sofrimento dos três. A Bíblia insiste, né? Ele amava, mas está permitindo que aquilo aconteça. Verso 6. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera,
ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Para aqui. E aí? Como é que você interpreta isso aqui? Chegou a notícia desesperada, o mensageiro chegou ofegante. Senhor, o Lázaro, teu amigo, ele está à morte. A família está esperando para o senhor ir lá para salvá-lo. Por favor, Senhor. Você faz o seguinte, você vai indo, leva um recado para a família. Diz assim, ó, esta doença não terminará em morte, mas é para que Deus seja louvado e glorificado. Leva um recado. E o mensageiro foi sem Jesus. Quando ele voltou, chegou sozinho, sem Jesus, como é que você acha que as irmãs ficaram? O que aconteceu? Ele não veio? Não, ele não veio. Mas por que ele não veio? Ele disse para eu vir na frente. Passou o primeiro dia, passou o segundo, Jesus não veio. O que aconteceu com Lázaro? Morreu. A Bíblia diz que ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, resolvendo o que ele tinha para resolver ali, curando pessoas, devolvendo a visão, fazendo paralíticos andarem, e o amigo morreu. Ele ficou 2 dias ali. Será que alguém já sentiu, que está aqui essa noite, já sentiu a sensação de que você mandou um recado urgente para Deus e ele ficou, entre aspas, ainda 2 dias cuidando do problema das outras pessoas e não do seu? Será que você já ficou com a sensação de que agora não precisa mais? Agora já foi, perdi um parente, ou perdi isso, ou a doença, não sei, passou o momento de Deus atuar. E ele não deu bola para mim. Imagine aquela família e Jesus ainda fica 2 dias cuidando de outras coisas, e o melhor amigo está morrendo. E ele manda um recado pelo mensageiro, e permaneceu fazendo o que ele tinha para fazer. É preciso confiar muito nele, né? É preciso conhecê-lo muito, para continuar confiando. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia, depois dos 2 dias. Aí ele falou, vamos para lá agora. Depois de 2 dias. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Senhor, o senhor vai para lá mesmo sabendo que lá eles estão esperando para matá-lo? Ele estava sendo esperado lá, era uma emboscada, ele sabia disso, os discípulos sabiam disso, que era muito perigoso Jesus ir para lá. Verso 9, respondeu Jesus, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. O que Jesus quis dizer? Muitas vezes na Bíblia você vai encontrar Jesus respondendo coisas que aparentemente demora a cair a ficha. Jesus falava coisa que fazia as pessoas pensarem, né? Que disseram, o senhor vai voltar para lá que é perigoso? Olha o que ele responde, o dia não tem 12 horas? Ainda não está claro? Durante o dia não há nenhum problema, porque você tem a luz. O problema é de noite, na escuridão, quando você tropeça. O que ele está querendo dizer para essas pessoas? Qual é o recado que ele está dando para nós? Quem é a luz do mundo, segundo a Bíblia? Ele. A Bíblia diz, eu sou a luz do mundo, Cristo. Ele diz, durante o dia você não tem problema porque existe luz. Ele está dizendo, não tenham medo dos problemas enquanto você estiver comigo, enquanto você estiver na luz. Não tema nada na luz. Você tem que temer quando você estiver na escuridão, sem mim. Vocês estão com medo de quê? Vocês estão andando na luz. Você está andando na luz? Não tenha medo de nada que venha pela frente. Não tenha. Você está na luz. Deve temer o que está na escuridão. Eles têm medo de tudo que vem pela frente. Tem medo do futuro, do amanhã. Tem medo de todas as coisas. Eu já ouvi pessoas dizerem, e é uma verdade, quando alguém diz assim, não, mas eu estou com medo, alguém diz assim, olha, medo é falta de fé. O cristão não pode ter medo. O cristão tem que ter fé, confiança. Você anda na luz. Medo é para quem não tem fé. Portanto, nós não temos que temer nada que venha pela frente. Confie, você está na luz. Foi esse o recado que Jesus mandou para nós. E disse para os discípulos, né? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão comigo. Qual o problema? Verso 11. Disse isto e continuou. Olha o que ele falou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Aí os discípulos pensaram, agora é que eu entendi por que ele ficou aqui ainda 2 dias, por que ele não foi, por que ele está tão tranquilo. Lázaro não morreu, ele só está dormindo. Claro, foi o que eles pensaram.
Agora é que eu estou entendendo por que ele não foi, porque eles estranharam, né? Pô, recebeu um amigo, uma notícia que o melhor amigo está à morte e continua aqui. Quando Jesus disse isso, eles acharam então, verso 12, responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Ah, então está tudo bem. Se ele está dormindo, então, ok. Daqui o Senhor já o curou. Verso 13, Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Esse verso aqui é muito importante na Bíblia, muito importante, porque foi Jesus Cristo quem comparou o estado inconsciente do ser humano na morte. O estado ele comparou ao sono. Por que a morte é comparada ao sono? Por que Jesus comparou ao sono? Alguém que está dormindo tem consciência das coisas? Sabe o que está acontecendo, conversa com alguém, manda recado. E como é que há algumas religiões que creem que depois que você morre, você volta para conversar com alguém, puxar o pé, reclamar, dizer que está sofrendo, que está chorando, mandar recado? Jesus disse que a morte é um sono, não há nenhuma comunicação na morte. O morto não tem nenhuma consciência. Só este verso, não precisa nem mais do resto, tem mais de 200 na Bíblia. Só este destrói algumas teorias e você sabe do que eu estou falando. Você sabe quais são as filosofias humanas e religiões que creem que após a morte você possa voltar, se comunicar, falar. Eu não vou citar aqui porque a nossa filosofia aqui não é criticar nenhuma religião. Só estou mostrando pela Bíblia que só esse verso destrói. Como é que alguém pode dizer assim: ah, porque eu falei com a minha mãe que está no céu, me mandou um recado? Como é que você pode dizer isso quando Jesus disse que a morte é um sono? Totalmente inconsciente. Não há comunicação. Ele comparou ao sono. Depois ele disse: Lázaro está morto. Ele usou propositadamente a comparação com o estado de quem está dormindo. E não sabe de absolutamente nada. É por isso que lá em Eclesiastes, o que diz lá? Capítulo 9. Diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma do que acontece debaixo do céu. Os mortos não sabem de nada do que acontece no mundo dos vivos. Eles não têm consciência de nada. Portanto, a doutrina de que há vida após a morte, ou de que a alma vive fora do corpo, ela não é bíblica. Você pode crer nessa doutrina, você tem livre-arbítrio, mas ela não é bíblica. Não diga que isso está na Bíblia. Não diga, porque não está. Isso é uma doutrina fora da Bíblia. Aí você pode acreditar no que você quiser. Aí você pode acreditar em doutrina humana, cada um tem o direito. Escolha. Ah, eu creio. Bom, tudo bem. Mas não diga que está na Bíblia. Não diga que Jesus Cristo ensinou isso. Não faça isso. E não é à toa que a filosofia ou a religião, como você queira chamar, que crê nisso e prega isso como doutrina, ela criou uma Bíblia própria, né? Segundo o seu Criador. Eu não vou citar o nome dele, mas você sabe quem é. O Evangelho segundo, você sabe. Porque segundo Jesus Cristo não tem. Então precisa ser segundo o nome do cidadão. Compreendeu? Porque segundo Jesus Cristo, essa teoria não tem base. E é importante você saber disso. E aqui não vai nenhuma análise de méritos, está certo ou errado. Só estou dizendo que não é bíblica. E isso a gente prova. Verso 14, Jesus disse: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Ele morreu. E eu fico contente que vocês não estivessem lá junto comigo, para que vocês possam crer no que vocês vão ver. E o que eles iam ver, hein? Espera um pouquinho. Vamos ver o que Jesus estava preparando. Verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Quando ele chegou de viagem, porque lá é o seguinte, quando você viaja de uma terra para outra, 3, 4, 5 dias lá no deserto, a cavalo, a pé, era longe demais. Ele demorou, quando ele chegou, Lázaro estava enterrado há 4 dias. Verso 18. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Se você calcular isso aqui, é uma distância imensa para percorrer a pé. É muito longe, 2, 3 dias de viagem a pé. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-la
acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chegou, ficou na porta da cidade, não entrou. Marta estava em casa, foi lá um mensageiro: olha, Jesus está aí, ele quer falar com você. Por que Jesus não entrou na cidade, ficou na porta? Por que ele não foi lá direto na casa, onde estava o velório? O velório não, onde tinha sido, as pessoas estavam velando, porque lá é o seguinte, tinham as chamadas carpideiras. Não sei se você sabe o que é uma carpideira. Isso vem do tempo de Cristo. Eram pessoas pagas para chorar no velório. Choradeiras profissionais. Olha que coisa. Quanto mais você pagava e quanto mais pessoas choravam, mais a família mostrava que o cidadão era bem quisto. Então, se você tinha muito dinheiro e podia pagar muitas carpideiras, mostrava que o cara era muito bem quisto. Se você era pobre, ninguém chorava por ele, a não ser a família. Então, no tempo de Jesus, vinham aquelas carpideiras profissionais que ficavam chorando. Olha que coisa absurda. Choravam, porque eram pagas para chorar. Então, ficava aquela choradeira, dias assim. Que coisa, né? Como é que é o ser humano? Como é que são as tradições? Aí, Jesus mandou o recado, Marta foi lá, escondidinha, Maria não percebeu, continuou lá no local com as pessoas. Jesus ficou na beira da cidade, na porta, por quê? Porque se ele se apresentasse, ele seria morto. Estava sendo perseguido. Então, primeiro ele mandou um recado, que ele estava lá, e ela foi ao encontro. Quando ela viu Jesus, qual foi a primeira frase que ela disse para ele? Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Você pode interpretar essa frase de duas maneiras. Você pode interpretar como uma reclamação dela, tipo, agora? O Senhor está chegando agora? Agora não adianta mais, Jesus. Ou você pode interpretar também, que a Bíblia não deixa claro qual é o sentido real desta frase, mas você pode interpretar também ela dizendo: se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido, Jesus, porque o Senhor tem poder, eu confio no Senhor, e a sua presença teria evitado, não como uma reclamação, mas enaltecendo o poder dele. Uma das duas explicações. A frase está aqui para você interpretar. Você pode achar que ela estava se queixando, ou você pode achar que o Senhor confia no seu poder, o Senhor tinha poder para resolver isso. Demonstração de fé. Não importa, seja uma ou a outra, essa é a frase que ela disse para Jesus. Verso 22. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Aqui ela não deixa dúvida quanto à fé. Aqui ela não deixa. Se ela reclamou no início, ela olhou e falou assim: mas Senhor, mesmo com ele morto, eu sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai lhe conceder. Ela cria em Jesus, acreditava nele, no poder dele, sabia quem ele era, para tratar assim e dizer que tudo que ele pedisse ao Pai seria concedido. Ela sabia quem ele era, o Filho de Deus, não duvidava. Talvez o coração estivesse triste, com uma baita de uma interrogação, por que ele não agiu? Mas nunca questionou o poder dele para fazer, em nenhum momento pôs em dúvida. Por que é importante isso aqui na Bíblia? Qual era a razão pela qual Jesus estava sendo perseguido? Porque os fariseus diziam que ele era um falso filho de Deus, que ele não era um impostor, essa palavra. Os fariseus não acreditavam que ele fosse o filho de Deus, achavam que ele era um impostor. De repente ela vai e demonstra a sua fé. Ele morreu, mas eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Nada movia a fé dessa família nele, nada. Nem o que os outros pensavam, não interessava. Verso 23. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Olha como é que ela entendeu essa frase. Olha como ela conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, porque Jesus dava estudo bíblico para ela. Olha como ela entendeu claramente. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela tinha aprendido o estudo bíblico de Cristo? Ela entendeu. Ela pensou logo: bom, se ele vai ressuscitar na ressurreição dos justos, no último dia. Quando isso acontecerá? Qual é o dia da ressurreição dos justos? O último dia desta terra. O dia da volta de... Ela entendeu. Falou: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar quando os justos ressuscitarem, no dia da tua vinda a este mundo na volta. Percebe? Ela conhecia a doutrina bíblica. Em nenhum momento ela cogitou que ele pudesse após a morte voltar, nada disso. Ela entendeu claramente: ele vai ressuscitar no último dia.
Não há vida até que a nossa ressurreição aconteça. Guarde, a Bíblia em toda ela usa a palavra ressurreição, jamais a palavra reencarnação. Jamais. Jamais. Essa palavra não existe na Bíblia. Ressurreição, não reencarnação. São coisas diametralmente opostas, totalmente. Disse Jesus, agora ele vai explicar para ela. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? O que ele ensinou para ela? Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo aos dois grupos de seres humanos que vão existir no tempo do fim. No dia da sua volta, no último dia. Aqueles que morreram, que estão mortos, os justos, que vão ressuscitar ou reencarnar? Ressuscitar, está aqui. Ressuscitarão. E se referiu àqueles que estiverem vivos, podemos ser nós aqui. Porque profeticamente a volta de Jesus, segundo a Bíblia, está muito próxima, pode nos pegar ainda na nossa geração, profeticamente falando. Os que estiverem vivos, os justos, quando Jesus voltar, segundo a Bíblia, o que acontece? Não morrem, serão trasladados, levados para o céu em vida. Esses não conhecerão a morte. Então ele diz assim: aquele que esteja morto e crê em mim, ressuscitará. E o que estiver morto e o que estiver vivo e crê em mim, nunca morrerá. Então vai haver um grupo de seres humanos que não conhecerão a morte. Um grupo que não conhecerá a morte. Que grupo é esse? Os justos que estiverem vivos na volta de Jesus. Estes não conhecerão a morte. Interessante isso. Jesus Cristo está explicando aqui para nós. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela voltou lá em casa e chamou Maria, cochichou para Maria: Jesus está aí, ele quer falar com você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Foi lá na entrada da cidade. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, ainda não tinha entrado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Ela se levantou quietinha, foi saindo, os que estavam chorando falaram: onde que ela foi? E foram atrás, foram bisbilhotar onde que ela tinha ido. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por que ela repetiu a frase da outra? Por quê? Porque desde que o irmão tinha morrido, elas não falavam de outra coisa. As duas: se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que ele não veio? Por quê? O que aconteceu? Foi a primeira coisa que ela falou para Jesus, a mesma coisa que a irmã tinha dito. Verso 33, Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Há uma diferença aqui entre o choro. O choro dela acabou com o coração de Jesus, porque ele também amava o irmão delas e sentiu a dor da família, ele estava enlutado junto com a família. Mas o choro dos judeus que vieram junto, das carpideiras, aqueles que eram pagos, causou repulsa em Jesus. Quando ele viu aquele cinismo, aquela falsidade, aquela coisa totalmente sem nenhum sentimento. E aí a Bíblia vai dizer aqui, no verso 34, perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Esse verso é muito importante, primeiro porque mostra o lado humano de Jesus. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Aqui é um sentimento humano. Chorou. Mostrou o lado humano dele. Que ele tinha as duas naturezas, né? Divina e humana. E ali é como se a natureza humana, é como se ela conseguisse se afastar da divina, e ele sentiu
chorou, mas chorou pela dor dela e chorou também quando ele olhou para o rosto daquela multidão que vinha e ele, sendo Deus, conseguiu ver o que aconteceria com aquelas pessoas. Quanta gente ia perder a salvação. Chorou. Como ele chora por todos aqueles que estão lá fora hoje e que vão perder a sua salvação. Ele percebeu que o sacrifício dele na cruz valeria para muita gente, mas não valeria para aqueles. Seria um desperdício em relação àqueles. Imagina o que ele sentiu. Ao saber que tudo que ele ia passar, aqueles ali não se aproveitariam disso. Iam perder a salvação. Deixou ele tão triste que ele chorou quando ele viu aquilo. Uma multidão que ia se perder. Viu também entre aqueles os que o matariam, aqueles que o trairiam, aqueles que zombariam dele. Ele viu tudo aquilo ali, viu o rosto de cada um e sentiu isso aqui que a Bíblia relata em 2 palavras: Jesus chorou, ponto. Aliás, eu acho que esse verso não precisa dizer mais, né? Jesus chorou, diz muita coisa. Agora, para encerrar, vamos encerrar. Então disseram os judeus: vede como o amava. Quando eles viram Jesus chorar, lembra das carpideiras? Quanto mais chorava, mais amava. Quando Jesus chorou, olha como ele amava eles, como se Jesus fosse falso como eles. Compararam Jesus a eles. Está chorando? Nossa, ama demais. Verso 37, mas alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Olha a fagulhazinha, olha a cutucada. Não é ele que faz o cego enxergar? Não é ele que faz o paralítico andar? E não conseguiu ressuscitar o melhor amigo, não conseguiu evitar que o melhor amigo morresse? Esse aí que vocês dizem que é o Filho de Deus? Olha o sarcasmo. Olha o sarcasmo aqui. Ué, cadê o Filho de Deus? Não está morto? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Sarcasmo, ironia. Verso 38. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra para aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Jesus está prestes a ressuscitar alguém que está morto há 4 dias, em estado de putrefação. Está prestes a fazer isso. Aí tem lá, não sei se vocês sabem, na época de Jesus, o sepulcro era um buraco na rocha, e eles rodavam uma pedra gigante para fechar, tampar a entrada onde o corpo ficava. Eram pedras que eram roladas por 2, 3 homens muito fortes. Jesus está ali parado diante do sepulcro, ele olha para os homens, vê a pedra e diz assim: tirai a pedra. Eu pergunto, para quem vai realizar um milagre de ressuscitar um morto há 4 dias, ele precisa pedir para alguém tirar a pedra? Ele tem alguma dificuldade para dizer: pedra, sai daí, e aquela pedra sair rolando? Você acha que tem algum... O que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar um morto de 4 dias? Por que ele pediu para aquelas pessoas tirarem a pedra? Que lição eu tiro para a minha vida? A lição é muito simples. Para a realização de qualquer milagre na nossa vida, qualquer, existe uma parte que me compete e a outra compete a Deus. A lição é: aquilo que eu preciso fazer e que eu tenho condições de fazer para ser abençoado, Deus não vai fazer por mim. O que eu tenho condições de fazer, Ele não vai fazer por mim. Ou seja, a minha parte Ele não vai fazer por mim. Você quer ser abençoado? Aquilo que você tem condições de fazer, Deus não vai fazer por você. Que lição! Quem tinha colocado a pedra ali na frente do sepulcro? Deus ou os homens? Então os homens que tirem, porque eles têm condição de tirar. Aquilo que eu tenho condição de fazer para resolver meu problema, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar em casa com a minha vida toda torta pedindo bênção para Deus. Deus está dizendo: o que você pode fazer? Você pode ser honesto? Posso, então seja. Você pode resolver aquele problema que está na... Então resolva. Agora, ressuscitar um morto, eu tenho condição de fazer isso? Essa é a parte de Deus. Existem problemas na nossa vida que eu não tenho condição de resolver. Nós humanamente não temos condição. São problemas que fogem do nosso poder, do nosso alcance. Esta é a parte de Deus. Então o que ele está dizendo para o Mauro Braga? Está dizendo para o Alexandre, para o Mário, para o Sérgio, está dizendo assim: tira a pedra.
O que essa pedra simboliza que Jesus mandou tirar? A pedra da incredulidade. Tudo aquilo que impede que eu entregue todo o poder na mão de Deus, isso eu tenho que afastar. É a incredulidade humana que impede a ação de Deus. É a falta de fé, a falta de compreensão de Deus é que impede que ele haja. Estavam zombando dele, estavam dizendo que ele não teria condições, havia dúvida, e ele disse assim: removam a pedra, tirem a incredulidade, façam o que depende de vocês. Ora, remover a minha incredulidade é coisa que depende de mim, não depende de Deus. Ele não vai agir contra o meu livre-arbítrio. Se eu não creio que ele pode, por que ele vai fazer se eu não creio? Ele está dizendo: remova a pedra da incredulidade, tira da frente o que está atrapalhando a ação do meu poder. Tira a pedra. Quantas vezes na vida nós estamos pedindo bênção para Deus e não queremos tirar a pedra? Ele está dizendo: Mauro, quem pôs essa pedra aí no problema? Fui eu, Senhor. Foi você. Então tira. Ué, o que você fez, você pode desfazer. Agora, o que você não tem condição de fazer, bom, agora é comigo. Mandou tirar a pedra. Mandou remover o que estava atrapalhando. Mandou que o homem fizesse aquilo que ele tem condição de fazer. Vou ler de novo o verso 38. Disse Jesus: tirai a pedra. Olha só Marta, a irmã. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Olha, raciocínio humano. Diante do problema em que Deus vai agir, ela começa a reagir de maneira humana. Senhor, mas já cheira mal, cadáver, tem 4 dias, o Senhor ainda vai nos expor a esse constrangimento com as pessoas de abrirem e verem o corpo do meu irmão assim, cheirando mal? Não faz isso, Senhor. O que eu aprendo com isso, hein? Sabe quando a gente tem aquele problema, entre aspas, que já está cheirando mal? Entre aspas, já faz 4 dias e não se resolve. Parece que faz tempo que você está com aquele problema na sua vida, não tem mais como resolver. O problema já está cheirando mal. E a gente está dizendo para Deus: Senhor, agora não adianta mais. Agora não tem mais como resolver aquilo. A gente está dizendo para Deus, aqui é a falta de fé, né? Em certo aspecto. Agora, Senhor, cheira mal, não adianta mais tirar a pedra daí. E eu me ponho a pensar: será que algumas vezes eu também achei certas coisas na minha vida que estão cheirando mal e que não dá mais para Deus fazer nada? Que Deus não pode fazer mais nada, já está fedendo. Já faz 4 dias que está morto. Olha que coisa impressionante, o ser humano lidando com Deus e querendo colocar, em vez de de colocar a fé no poder de Deus, a pessoa fixa os olhos no problema. Ao invés de ela olhar para o poder de Cristo, ela ficou olhando para o cheiro do cadáver. Olhos no problema e não na solução. Será que nós estamos olhando para o problema e tirando os olhos da solução? Você fica o dia inteiro remoendo o problema na sua vida? Você acorda com o problema, almoça com o problema, trabalha com o problema, não tira o problema da sua cabeça e tira os olhos do poder de Deus? Esquece o problema e entrega para Jesus. Ore, deite, durma e confie. Não importa se já cheira mal ou se já faz 4 dias. Não importa. É Jesus Cristo quem está diante do seu problema. Verso 40. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Ela disse: Senhor, não dá para fazer mais nada, já está fedendo 4 dias. Ele falou: eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Qual é a sua parte? Creia, tira a pedra, creia. Remove a incredulidade, creia. Tira o senão, porém, contudo, todavia, tudo aquilo que você acha que está atrapalhando, tira da sua cabeça. Creia só no meu poder. Creia. Verso 41. Tiraram então a pedra. Tiraram. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Por que Jesus elevou os olhos e fez essa oração antes do milagre? Por que razão? A preocupação dele, que soubessem que de fato ele era o Filho de Deus, estava conversando com seu Pai, mas o mais importante era não deixar ninguém em dúvida que o poder vinha do alto e não dele. O poder vinha de Deus. Todo o poder que ele tinha vinha do Pai. Era uma conexão direta com Deus. Você quer ter poder na sua vida? Eu não tenho nenhum, nem você. Nenhuma capacidade de resolver
o mínimo dos meus problemas espirituais. Os materiais eu posso resolver, há vários, mas espirituais eu não tenho capacidade. Eu preciso do poder de Deus, e é essa conexão que nos dá poder. E Jesus Cristo, Ele, o Filho de Deus, eleva o pensamento e busca o poder do alto para fazer o milagre e mostra para as pessoas de onde vem o poder dele. E tem ser humano que estufa o peito e diz: como eu sou bom, né? Sou demais, sou fera, sou bom demais. Como é que jogador de futebol faz quando faz o gol, né? Ele olha para a televisão e fala aquele palavrão, né? Eu sou demais. E Jesus disse: não, eu não sou nada, o poder vem tudo lá de cima. Que diferença, hein? Todo o poder dele vem lá do alto. Fez a oração, buscou o poder de Deus, e a conversa dele, a intimidade com o Pai, né? Pai, agradeço porque o Senhor está me ouvindo. Aí ele diz assim, ó, olha a intimidade: o Senhor sempre me ouve, mas só estou falando isso, é para eles ouvirem. Que intimidade, hein? Eu sei que o Senhor me ouve sempre, nós estamos o tempo todo juntos, nós somos inseparáveis, nós somos um. Mas eu estou falando isso para que eles entendam que o poder não vem de mim, o poder vem do Senhor. Verso 43, tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Por que Jesus falou Lázaro, vem para fora? Ele poderia simplesmente ter dito: vem para fora. Por que ele falou Lázaro? Ele, nos versos anteriores, ele disse: eu sou a ressurreição e a... Veja, Jesus Cristo não tem a vida, não é que ele tem a vida, ele é a vida. O que está acontecendo aqui é uma coisa que na nossa mente não dá para compreender, é muito para a nossa cabeça, mas nós estamos aqui presenciando a vida dando ordens à morte. É a vida falando. E se ele dissesse vem para fora, como é uma ordem, todos os defuntos ressuscitariam, porque a vida está dando ordens à morte. Ele precisou dizer assim: só você, Lázaro, só você, senão todos viriam. Só você, Lázaro, porque quando a vida manda, a morte obedece, porque a vida é superior à morte, porque a vida é Cristo, e a morte é o diabo, ele é o responsável. E aqui é o poder da vida sobre a morte. Você tem medo da morte? Você não conhece Jesus. Quem conhece Jesus não tem medo da morte, porque ele é a vida, e ele garante, ele assegura a vida, e ele faz isso aqui para eu, para você, para o meu neto, para o meu bisneto, saber: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vivo por essa promessa, você também, porque eu creio nele. Eu tenho certeza que eu vou voltar a viver, porque eu creio nele. Então, você vive assobiando diante de um mundo desse, por quê? Porque por mais que o mundo esteja caindo na sua cabeça, isso é passageiro, você vai embora, você vai passar, Jesus vai voltar. A gente não vai ficar sempre nesse inferno aqui não. Está aqui. Então ele dá ordens e diz: Lázaro, vem para fora. Por que ele não estava lá e as irmãs falavam: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido? Não teria mesmo, porque como é que a morte vai prevalecer diante da vida? Como é que Lázaro ia poder morrer? A vida estava ali presente. A vida tem que se ausentar para a morte acontecer. Dá para a nossa mente entender isso aqui? É difícil, é filosofia demais, né? Mas a vida dando ordens à morte. Cristo Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. E quando ele dá ordens, amigo, esquece, é Jesus Cristo dando ordem. Não tem. Está dado. Não tem diabo, não tem demônio, não tem legiões, não tem nada que possa enfrentar a morte de uma palavra de Jesus Cristo. Aí eu pergunto: como a palavra dele está aqui, todinha aqui, tem poder nesse livro? Eu posso ficar 3 horas falando para vocês aqui, não vai acontecer nada, mas se eu ler um verso do que está aqui, esse verso atravessa aqui o ar, vai até o coração de uma pessoa, penetra como uma espada, vai até a medula, e há um poder misterioso na palavra de Deus que mexe com o ser humano. Um verso da Bíblia tem mais poder do que 3 horas que eu falei aqui. Um verso, porque é a palavra de Jesus. Esse verso que eu li aqui, Lázaro, vem para fora, na minha Bíblia está em vermelho. Amigo, isso aqui tem um poder. Isso aqui tem um poder. Vou
Último verso da noite, último, para irmos embora. O morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lençol. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Última pergunta da noite. Jesus acaba de ressuscitar um morto há 4 dias. E aí ele pede para aquelas pessoas tirarem dele o lençol lá que ele estava amarrado, que nem uma múmia, para ele poder sair. Ué, eu pergunto, Jesus não podia ter feito o serviço todo? E fala assim, ó, caia lençol, e o lençol sair? Por que ele mandou aquelas pessoas desenfaixarem o morto? Por quê? Mesmo problema da pedra. Quem que tinha enfaixado o morto? Os homens, os seres humanos. Aquilo que nós podemos fazer, que temos condições de fazer, Deus não vai fazer por nós. Ele só faz por mim aquilo que eu não tenho condição de fazer. Aquilo que depende do poder dele. Aquilo que eu posso fazer, ele não vai fazer por mim. Não vai fazer por você. Ressuscitar o morto é com ele. Rodar, tirar a pedra e desenfaixar o morto é conosco. Você tem que descobrir na sua vida qual é a pedra que está atrapalhando. E depois do milagre, não esquece que você tem que tirar a faixa. Você ainda tem coisa para fazer. A parte humana vai continuar. A função, a parte de Deus é fazer o que eu não posso fazer. A principal é dele. Mas tem muita bênção que não vem na nossa vida, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos tirando a pedra. A pedra da incredulidade. Eu não tiro, eu não confio completamente, eu não entrego a minha vida, eu não entrego o meu coração. A pedra está lá, e Jesus está olhando e fala, Paulo, eu estou esperando você tirar a pedra. Na hora que você tirar a pedra. Será que tem alguém que caiu de paraquedas aqui essa noite e de repente caiu a ficha? Ih, esqueci de tirar a pedra. Será que tem alguma pedra na tua vida que está atrapalhando? Isso é uma coisa individual demais, né? Cada um vai levar isso para o travesseiro. A nossa função essa noite é descobrir qual é a nossa pedra. O que está atrapalhando? Você tem a sua, eu tenho a minha. Vamos tirar um tempo para meditar essa noite, tentar descobrir qual é a pedra que está atrapalhando a ação de Deus. Eu quero encerrar com uma história, como eu sempre gosto, e essa me pediram para contar. Faz muito tempo que eu não conto, já contei tantas vezes, mas atendendo pedidos, vamos contar uma história que quem já ouviu vai ouvir de novo. Quem não ouviu, é a história daquele homem que era professor de física nuclear. E ele passava a sua vida dando aulas na faculdade, fazendo palestras sobre física nuclear. Física, uma matéria completamente difícil. E até que um dia ele foi convidado para fazer uma palestra muito longe, e ele é o seguinte, ele tinha pavor de andar de avião. Pavor. Então, o que ele fez? Como ele tinha medo, ele contratou um motorista que dirigia o seu carro nas estradas, e ele viajava grandes distâncias assim para fazer as palestras com o motorista dirigindo para ele. Numa determinada oportunidade, ele foi fazer uma palestra muito longe, ele estava sentado no banco de trás do seu carro, o motorista dirigindo, e ele começou a confidenciar para o seu motorista e disse assim, olha, vou fazer a palestra num lugar hoje que ninguém me conhece. Rapaz, se você soubesse o que eu daria para ficar em casa de pijama, de chinelo, hoje eu estou cansado, rapaz, daria tudo para não ir. Ninguém me conhece lá. O motorista dirigindo falou assim, o senhor sabe de uma coisa, eu trabalho para o senhor há 10 anos, o senhor não sabe um detalhe. O senhor sabe que eu tenho uma boa memória? E o professor falou, que interessante. Falou, não, tenho sim. O senhor sabe que essa palestra que o senhor vai fazer hoje, só esse ano eu já ouvi mais de 10 vezes. O senhor sabe que eu decorei a sua palestra? O professor, física nuclear, pensou, que interessante, né, o motorista decorar uma palestra de física nuclear. Ficou conversando assim, na chacota. O motorista percebeu e falou assim, não estou brincando não, o senhor quer ver? Eu vou fazer a introdução da sua palestra. E começou a repetir, dirigindo, a introdução da palestra do físico. Depois de 2 minutos, os olhos do professor estavam arregalados. Porque o professor achou impressionante, não era só a memória daquele homem. Ele imitava o professor em tudo. Era a entonação da voz. Quando o professor fazia uma pausa, ele fazia. Era uma coisa tão impressionante que depois de 5 minutos falando, o professor não se conteve. Era um caso fantástico. Falou assim, você me deu uma ideia, para o carro, estaciona. Para aí, parou no acostamento, falou, olha, ninguém me conhece lá. Vamos fazer uma coisa, está tão perfeita, que essa noite, esse dia, você vai fazer essa palestra no meu lugar. Ninguém me conhece. E eu vou descansar. Vamos trocar de roupa? Trocaram. O professor vestiu o uniforme, o motorista vestiu o terno, estavam próximos do lugar, o professor passou para o volante e o motorista para o banco de trás do carro. Chegaram lá na universidade, o motorista lá, sentado no carro assim, escarrapachado no banco de trás. E o professor de cap desceu, fez como o motorista fazia, né? Abriu a porta de trás do carro, o motorista estufou o peito e foi andando.
já seguido pelas pessoas, foram conduzindo ele para o auditório, o professor só atrás vendo, né? Entrou no auditório, o professor não contava com isso. Um auditório imenso com mais de 1000 pessoas, estudantes e professores de física. Quando o professor viu aquilo, ele tentou correr atrás do motorista, mas não dava mais tempo, né? O motorista saiu desembestado, já foi. E o professor falou: o que vai acontecer aqui? Ficou apavorado, né? Mas o motorista já tomou lá na frente o púlpito, o seu lugar, estufou o peito, ajeitou o microfone. O professor sentou quietinho ali no canto, onde o motorista ficava, e ficou ali orando, né? O que vai acontecer aqui? E o motorista não conversou, começou a palestra. A entonação de voz, a gesticulação, fazendo aquelas colocações. O professor ali pensou: mas ele é um cara de pau. Como é que esse sujeito me imita desse jeito? Parecia um físico falando. As ilustrações do professor, a entonação de voz, era perfeito. Ele foi perfeito. Chegou no final, ele cometeu um erro grave. Se empolgou e fez como o professor fazia, quis imitar em tudo. Olhou para aquela plateia e disse assim: alguém tem alguma pergunta? Levantou-se um cidadão lá atrás, sabe aquele cara chato, que ao invés de fazer logo a pergunta, o cara quer mostrar cultura, conhece? Então fica fazendo aquela divagação, aquelas considerações para o auditório pensar assim: poxa, o cara conhece, né? Fazendo as considerações, o professor olhando, o motorista quieto assim olhando para ele, o cara fazendo as considerações sobre física nuclear. Aí veio aquela pergunta cabeluda, silêncio na plateia, o professor branco olhando para o motorista parado, travado. O motorista respirou fundo, olhou para o rapaz e disse assim: meu jovem, a questão que o jovem acaba de levantar é tão simples e tão fácil de responder, que eu vou pedir ao meu motorista para te responder. O que isso tem a ver conosco? Qual é a lição que eu tiro? O que tem a ver com o estudo dessa noite? Senão fica uma piada, né? E a gente não veio aqui contar piada para vocês. Qual é a lição que eu tiro e você tira? É que nós que rimos aqui, muitas vezes nos comportamos como esse motorista. E achamos que, talvez porque já temos um diploma universitário, ou mais de um, porque já vivemos, porque somos pessoas maduras, talvez no caso de alguns bem informados, achamos que nós já temos condição de fazer o trabalho do mestre. E vai chegar uma hora na nossa vida, como chegou na minha, em que eu estava muito autossuficiente, achava que eu sabia muita coisa, vai chegar uma hora que eu vou perceber que há uma limitação, que eu posso ter talentos, cultura, posso ter boa memória, mas eu jamais serei o mestre, jamais vou poder fazer o trabalho dele. Há um momento que você tem que descobrir isso na vida. Aquele motorista, por mais dom que ele tivesse, por mais talento, ele jamais seria como professor. Também na minha vida há coisas que eu preciso descobrir, que a parte de Deus eu não posso fazer, essa é dele. Que você possa se lembrar disso para o resto da sua vida. Essa história do motorista tem sido contada muito por aí, e a gente ri, mas a historinha fica. A historinha fica. Que a gente tenha convicção na vida, de que nós jamais seremos como o mestre, e jamais poderemos fazer a parte dele. Vou pedir ao pastor para orar esta noite. Na próxima quarta vamos estudar mais um milagre de Jesus, tirar mais lição da nossa vida, e o pastor nesse momento vai nos dirigir à oração.